Em nome da Secretaria da Fazenda, também venho agradecer a oportunidade de vir a esta casa hoje, divulgar os 2 programas de parcelamento vigentes no Estado, tirar também algumas dúvidas, eventualmente, se aparecer. Não tenho tanta experiência quanto o doutor Ordini, mas também já tenho uma certa história dentro da Secretaria da Fazenda, já são quase 20 anos de Fazenda. Quando eu cheguei lá, a gente não tinha rede internet, os sistemas eram todos locais. Hoje em dia, a gente já consegue trabalhar de uma forma, acho que, bem mais fácil e transparente em relação ao trânsito de informações. Vou pontuar aqui as principais regras dos 2 programas, tanto o PEP, que envolve parcelamento de ICMS especificamente, quanto o PPD, que envolve todos os demais débitos, tributários ou não tributários. Muitas das regras vocês verão que são semelhantes. Quando elas forem um pouquinho diferentes, dependendo do tipo de tributo, a gente dá o devido destaque. O primeiro ponto que a gente gostaria de destacar é que tanto o programa de parcelamento de débitos quanto o PEP, um dos principais objetivos dos 2 programas é permitir aí a possibilidade, ou trazer a possibilidade para que os contribuintes que, eventualmente, tenham tido alguma dificuldade no pagamento do débito com o Estado, possam, nesse momento, regularizar a situação. A gente pode começar, então, com um ponto que é muito importante nos 2 programas, que é a questão dos descontos. Então, no PEP, a gente tem aí 2 faixas de descontos nas multas de mora ou punitiva e nos juros, dependendo da forma de pagamento que for feita a opção pelo contribuinte. Se o contribuinte tiver aí fizer a opção pelo pagamento em cota única, em parcela única, ele conta aí com maior percentual de descontos. 75% de descontos nas multas, 60% de descontos nos juros. Se a opção for pelo pagamento em parcelas, tem aí o limite de até 120 parcelas, ele conta com um desconto um pouco menor, então o desconto cai de 75% para 50% na multa, e de 60% para 40% nos juros. Tem também a questão ali colocada, que é os honorários, em caso de débitos inscritos e ajuizados, que foram reduzidos para 5% dentro do pagamento do programa. No PPD, os percentuais de desconto são os mesmos, 75% e 60%, e 50% e 40%. A gente só destaca um pouquinho uma certa diferença, porque, quando o débito é tributário, a gente fala que o desconto incide sobre multa punitiva e multa de mora. Quando se tratar de um débito não tributário, uma multa ambiental, uma multa CETESB, uma multa do PROCON, os descontos incidem só sobre os encargos financeiros. Então, o principal ele não tem redução, só os encargos financeiros teriam redução em caso de débito não tributário. Uma diferença com o PEP é que o PEP prevê o parcelamento de, no máximo, 120 meses, o PPD tem um máximo de parcelas fixado em 24. Um desconto adicional, ou um ponto adicional em relação ao PEP, é questão dos débitos que foram objetos de autos de infração. Então, um auto de infração, enquanto não inscrito em dívida ativa, ele cumula 2 descontos, vamos dizer assim. O desconto incidente sobre o pagamento normal, o que estaria fora do PEP, mais o desconto do PEP. Então, em resumo, ficaria de que forma? Um auto de infração recém-lavrado, ele teria, se fosse efetuado o pagamento dentro dos primeiros 15 dias da notificação, um desconto de 70% sobre a multa. Se, além disso, ele for objeto de adesão no PEP, ele cumula esse 70% mais 75% do PEP. Os descontos, então, são cumulativos. Da mesma forma, se o auto de infração tivesse sido lavrado entre 15 e 30 dias, essa faixa de desconto reduz um pouquinho, fica em 60% do desconto da multa, mas, se a opção pelo pagamento à vista, ele cumula com 75% do PEP também. O que a gente chamou de demais casos? Todos os autos de infração ainda não inscritos em dívida ativa, desde que já tenha superado aí o prazo de 30 dias da notificação, vai acumular, então, um desconto de 45% na multa, mais os 75% do PEP, se a opção for pelo pagamento à vista, ou mais 50% se a opção for pelo pagamento em parcelas. Aqui 2 pontos em relação ao pagamento parcelado. No PEP,
além da questão do prazo máximo sem 120 parcelas, tem o valor mínimo de parcela. Então, pode ser parcelado em até 120 meses, desde que observado o valor mínimo de parcela de R$ 500. No PPD, a gente tem dois valores distintos, um aplicável à pessoa jurídica, outro aplicável à pessoa física. Então, em caso de pessoa jurídica, o valor mínimo de parcela também ficou em R$ 500. Em caso de pessoa física, o valor mínimo da parcela ficou em R$ 200. O último ponto, desculpa, só retomando, em relação ao PPD, que aí é uma questão de estrutura de sistema. Em relação ao PPD, como entram débitos de PVA, e muitas vezes a gente pode ter grandes devedores de PVA, como bancos, seguradoras, por conta de leasing. Dentro do sistema, cada um desses contribuintes pode efetuar uma adesão com até 500 registros. Se ele tiver mais do que 500 registros, ele vai ter que fazer N adesões para ir selecionando blocos de 500. Isso por conta infelizmente, de limitação de sistema, também para não ficar uma adesão muito grande. O calendário para adesão também tem prazos diferenciados entre o PEP e o PPD. No PEP, o prazo de adesão ele foi fixado em até 30 de junho de 2014, então pouco menos de 15 dias, aliás. Existe, nesse ponto aqui, uma observação que a gente pode fazer. O Estado de São Paulo foi ao CONFAS e apresentou uma proposta de prorrogação desse prazo, porque o Programa Especial de Parcelamento ele só é implantado no Estado de São Paulo mediante autorização do CONFAS. Então, a gente foi ao CONFAS, fez uma proposta de prorrogação de prazo, tivemos a informação na sexta-feira à noite que a proposta foi aprovada. Ela deve ter sido publicada no Diário Oficial da União hoje ou, mais tardar, amanhã. Só que, para a implementação dessa prorrogação, a gente ainda depende da ratificação nacional. Então, precisamos aí aguardar pelo menos 15 dias para verificar se nenhum outro Estado se manifesta de forma contrária à prorrogação. Se não houver manifestação contrária, aí sim o Estado de São Paulo fica autorizado a editar um novo decreto e ampliar esse prazo de prorrogação. Enquanto não expirado o prazo de 15 dias da ratificação nacional, infelizmente, a gente não tem como dar garantia ao contribuinte de que ele vai ter mais tempo para aderir. Então, por enquanto, para todos os efeitos, o prazo final para adesão continua em 30 de junho de 2014. As adesões devem ser feitas exclusivamente pela internet. Então, nesse endereço que consta na apresentação, lá do PEP, www.pepdocms.sp.gov.br. Um alerta que vale colocar, acredito, é que assim, a gente não tem a possibilidade, quer seja um funcionário da Fazenda, quer seja um funcionário da PGE, do funcionário acessar o sistema e, em nome do contribuinte, efetuar a adesão. Então, as adesões são realmente exclusivamente feitas pelo interessado, seja o próprio sócio, seja um contador ou um advogado, desde que com procuração registrada no CADESP. Eles podem fazer o acesso ao site e efetivar a adesão. Os funcionários da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, nós estamos ali à disposição para dar as orientações, para esclarecer, até para acompanhar, eventualmente, o acesso ao sistema, mas a gente não tem como, em nome do contribuinte, efetivar a adesão. No PPD, o prazo é um pouquinho mais amplo. O prazo final de adesão, então, ficou até 29 de agosto de 2014. Temos aí, então, um pouco mais de 2 meses de prazo para término dessas adesões. Em relação à prorrogação do PEP, se não houver, então, nenhuma manifestação contrária dos demais estados e o Estado de São Paulo puder implementar a prorrogação, o prazo ficaria idêntico ao do PPD, 29 de agosto de 2014. Para acesso, isso também, hoje, eu acredito que seja tranquilo, porque, como o PEP ele já é um programa, na verdade, que ficou aberto ali 6 meses o ano passado, então nós não devemos ter aí muita dificuldade para acesso ao site. Acesso ao site do PEP, o contribuinte vai utilizar a mesma senha que ele já utiliza hoje para acessar o site do Posto Fiscal Eletrônico. Eventualmente, se ele não possuir senha do PFE, ele se dirige a um posto fiscal de vinculação e pede a emissão da senha. No caso do PPD, nós temos 2 formas de acesso ao sistema. Uma, para o contribuinte
do ICMS, né, o contribuinte que possui registro no CADESP. Para esse contribuinte, o critério é o mesmo, ele vai utilizar a mesma senha de acesso do PFE, vai conseguir acessar tanto o site do PEP quanto o site do PPD. Se for uma pessoa física ou uma pessoa jurídica não contribuinte do ICMS, o critério muda um pouquinho, a gente está utilizando, então, a base de dados, a base de senhas do Programa da Nota Fiscal Paulista, também é um programa de conhecimento geral, a gente acredita que tenha aí uma grande capilaridade em relação a pessoas físicas, né? Então, nesse caso, se for uma pessoa física, devedora de IPVA ou ITCMD ou alguma outra taxa, ele acessa o site do PPD, então, utilizando a senha da NFP, assim como as pessoas jurídicas que não são contribuintes do ICMS. Aqui era só um quadrinho, um resumo. No caso, então, de contribuintes do ICMS, ele vai utilizar ali a senha, o CPF, aliás, do titular da senha. No caso de sócio, vai utilizar o número do CRC, no caso de contabilista, ou o número da OAB, no caso do advogado, e a mesma senha, então, que ele utiliza no PFE. Aqui também é um quadro resumo para acesso ao PPD. Contribuinte do ICMS usa a senha do PFE, contribuintes, pessoa física ou que não sejam contribuintes do ICMS, usam a senha da NFP. Como ocorre, então, o recolhimento? Uma vez feita a adesão, os dois programas têm duas datas-chave para celebração e pagamento de parcelas, né? Se as adesões fossem efetuadas na primeira quinzena do mês, a primeira parcela ou parcela única vence no dia 25 do mesmo mês. Se as adesões forem feitas na segunda quinzena do mês, o recolhimento da primeira parcela ou da parcela única fica para o dia 10 do mês subsequente. Isso tanto para o PEP quanto para o PPD. E as demais parcelas, no caso de pagamento parcelado, vão vencer sempre na mesma data. Então, se foi uma adesão na primeira quinzena, todas as parcelas vencem no dia 25. Se foi uma adesão na segunda quinzena, todas as parcelas vencem no dia 10 de cada mês. Formas de quitação. No PEP, a gente tem o pagamento em moeda corrente, que é o mais usual, vamos dizer assim, e também existem duas outras possibilidades de pagamento de débitos. Ou utilização de crédito acumulado, ou imposto a ser ressarcido, ou utilização de depósitos judiciais. No caso do crédito acumulado, é necessário que o crédito já esteja devidamente apropriado no conta corrente do contribuinte. Ele pode, simplesmente, ao efetuar a adesão, ou mesmo, se ele fizer uma adesão em parcelas, e esse crédito acumulado for apropriado no decorrer do parcelamento, ele pode, a qualquer tempo, acessar o sistema e indicar aquele valor de crédito acumulado apropriado para abatimento das parcelas futuras. No PPD, a única forma de pagamento de parcelas é em moeda corrente. O que pode entrar no PEP, também não é novidade, débitos de ICM, ICMS, inscritos ou não, ajuizados ou não. Tem também a opção ali de valores espontaneamente informados, seriam eventualmente aqueles casos do contribuinte se perceber que em alguma GIA já entregue deixou de ser informada alguma operação, ele pode, então, utilizar a opção de denúncia espontânea no site do PEP e, posteriormente, substituir as GIAs. Também entram no PEP eventuais saldos remanescentes do PPI, que é um programa de parcelamento incentivado, que foi aberto lá em 2007, 2008, mas desde que esse parcelamento no PPI já estivesse rompido em 31 de maio de 2012, que era uma data de corte que foi definida lá no primeiro convênio com o FAS. Saldo remanescente de PEP, caso o contribuinte tenha feito adesão em 2013 e, por algum motivo, suspendeu os pagamentos, não conseguiu dar continuidade aos pagamentos, ele pode reinserir, vamos dizer assim, esses débitos numa nova adesão, desde que, caso o débito não inscrito, a gente já tenha, então, providenciado a devida inscrição em dívida ativa. Se era um PEP de débitos inscritos, eles já estarão automaticamente disponíveis para uma nova adesão. Em relação a débitos do Simples Nacional, a gente destaca, então, aqui que podem ser incluídos no PEP só nessas três modalidades, débitos, então, de substituição tributária, recolhimento antecipado e diferencial de alíquota, visto que os débitos que são declarados dentro do regime do Simples Nacional têm legislação própria e têm previsão de parcelamento nos sistemas próprios do Comitê Gestor do Simples Nacional.
Eventualmente, o contribuinte que tenha aí de 2013 ou mesmo antes de 2013 firmado algum parcelamento de CMS não inscrito em dívida ativa com a Fazenda e estiver com esse parcelamento ainda em andamento, ele pode solicitar a migração desse saldo devedor para o sistema do PEP. Na verdade, vamos dizer assim, poderia, porque o prazo já se encerrou, né? Mas como é que funcionava? O contribuinte tinha ali um parcelamento em andamento, seria financeiramente mais interessante para ele pagar com os benefícios do PEP, ele acessava o site do Posto Fiscal Eletrônico, manifestava ali o interesse na migração, e a Fazenda, então, rompia aquele parcelamento ordinário, apurava o saldo devedor, mandava para o sistema do PEP, e no sistema do PEP o contribuinte conseguiria fazer a adesão. Hoje, a gente tem, se houver prorrogação, a gente reabre a possibilidade do pedido de migração. O prazo de 15 de junho, na verdade, precisou ser fixado em razão da necessidade de migração desses dados por arquivos eletrônicos, né? Os sistemas do Posto Fiscal Eletrônico e o sistema do PEP, eles são integrados, mas não são online, né? A gente encaminha débitos de um sistema para o outro, só que não é de forma online. Então, como tem toda uma preparação de dados que precisa ser efetuada do lado da Fazenda, para daí os dados migrarem para o sistema da PGE, a gente precisava fixar uma data de corte para esse pedido de migração, que acabou fechando aí em 15 de junho. O que entra no PEP, então, aqui houve uma modificação em relação à primeira versão do programa, lá de 2013. Ano passado, os débitos passíveis de adesão no PEP eram de fatos geradores até 31 de julho de 2012. Com a reabertura do PEP, agora em maio, esses fatos geradores foram ampliados para até 31 de dezembro de 2013. Aqui era só uma observação a mais também, naquele caso de parcelamento ordinário, se no parcelamento existissem débitos misturados dentro e fora do período de abrangência do programa, os débitos que fossem até dezembro de 2013 migrariam para o sistema do PEP e os débitos que fossem a partir de janeiro de 2014 se manteriam no parcelamento ordinário. Aqui ficou pequenininho, mas é uma lista, só assim, foi transcrita a lista de tributos que entraram no PPD. Então, a grosso modo, IPVA, ITCMD, taxas de qualquer natureza ou qualquer origem, multas administrativas, multas contratuais, todos esses débitos, desde que inscritos em dívida ativa, podem ser objeto de adesão no PPD. Aqui era a continuação da lista, então, multas administrativas, multas contratuais, multas penais, reposição de vencimentos, ressarcimentos de qualquer natureza. A única obrigatoriedade é que esses débitos estejam inscritos em dívida ativa para que possam aproveitar os benefícios do programa. Eventualmente, um contribuinte que tenha algum débito não inscrito e queira aproveitar o PPD, ele precisa se dirigir ao órgão de origem do débito e pedir que se efetue a inscrição em dívida ativa. Então, se for um débito de IPVA, um débito de TCMD, a própria Secretaria da Fazenda pode efetuar essa inscrição a pedido, caso não tenha ocorrido ainda. Se for um débito da CETESB, um débito do PROCON, aí realmente só cada órgão de origem do débito é que pode providenciar a inscrição dele em dívida ativa. No caso do PPD, a data de corte dos fatos geradores ou do vencimento, no caso de débito não tributário, ficou em 30 de novembro de 2013. Uma observação também que é importante é que o contribuinte ele não é obrigado a incluir na adesão a totalidade dos débitos dele. A hora que o contribuinte acessa o sistema e faz a consulta, é apresentado para ele todo o rol de débitos pendentes de pagamento passíveis de adesão. Nesse momento, o contribuinte tem a opção de fazer a seleção daquilo que ele quer efetuar o pagamento ou parcelamento. O contribuinte ele pode optar por fazer uma adesão única e incluir todos os débitos, ele pode optar por fazer uma adesão para cada débito, ele pode, inclusive, no caso de autos de infração de débitos não inscritos, efetuar a seleção por subitem do auto de infração. Então, no sistema foi inserido, para cada subitem do auto, um registro independente, e aí o contribuinte que, de repente, entenda que ele tem chance de ganho de causa no contencioso administrativo, ele pode, em relação àqueles que ele entende que ele vai ganhar,
não efetuar a adesão, e em relação aos demais itens que ele entende que pode ter alguma discussão, mas que é interessante aderir ao PEP por conta dos descontos nas multas, ele efetua, então, a adesão de forma parcial para um determinado auto de infração. Os contribuintes com inscrição estadual baixada também podem fazer adesão, tanto ao PEP quanto ao PPD. A senha de acesso do PFE continua válida, mesmo depois da baixa do estabelecimento. Aqui no PEP, a gente só ficou com uma vedação ao parcelamento. No início do programa, não sei se o pessoal se recorda, no início do programa, a gente tinha mais de uma vedação. Não podia ter, era obrigado a pagar à vista. Esses casos de contribuinte em situação irregular, no caso de débito não inscrito, mas também débitos de ST e débitos de importação não podiam efetuar o pagamento de forma parcelada, era obrigada a adesão em parcela única. No final do período da adesão, em agosto de 2013, o governo do Estado modificou o seu posicionamento e derrubou as duas vedações. Então, desde agosto de 2013 e agora na reabertura, débitos de substituição tributária e débitos de importação também podem ser parcelados no PEP, e a única vedação que restou é, eventualmente, um contribuinte que esteja na situação de não localizado, cassado, e tenha algum débito que ainda não tenha sido inscrito em dívida ativa, ele só vai poder fazer adesão na opção de parcela única. Se o débito já estiver inscrito e ajuizado, ele pode parcelar em até 120 meses. O que causa o rompimento dos programas de parcelamento? Aqui, grande parte dos critérios se aplicam tanto ao PEP quanto ao PPD. 4 ou mais parcelas sem pagamento. No caso do PPI, que foi lá o precursor, vamos dizer assim, lá em 2007, a regra era bem mais rigorosa, né? Uma parcela que ficasse em atraso por mais de 90 dias, ela causava o rompimento daquela adesão e a reincorporação ao saldo devedor de todos os descontos. No caso do PEP e do PPD, não tem mais esse limite de 90 dias de atraso no recolhimento da parcela, mas é importante que o contribuinte acompanhe o seu extrato no sistema do PEP ou do PPD para verificar o efetivo pagamento e a vinculação de cada parcela, porque, eventualmente, na quarta parcela não recolhida, aí o sistema, identificando esse quarto, não é nem atraso, né? O quarto não pagamento, ele rompe o parcelamento. A questão dos 90 dias, a gente aplica somente depois de finalizado todo o parcelamento. Então, se, porventura, o contribuinte acessou o sistema, fez adesão, celebrou o acordo bonitinho, vem pagando as parcelas, e em algum mês, por algum equívoco, uma parcela não é paga, ele vai ter, na verdade, até 90 dias do vencimento da última parcela para regularizar essa que ficou para trás sem pagamento. Mas o que também vem sendo feito em conjunto com a Procuradoria é o acompanhamento dessas parcelas em atraso e a criação de listas de cobrança, de uma régua de cobrança que permita, então, a Fazenda entrar em contato com os contribuintes que tenham aí parcelas não pagas antes de vencidos esses 90 dias da última parcela, de modo que o contribuinte tenha aí a chance de regularizar essa parcela não paga, ou, de repente, verificar se ela foi paga, mas deixou de ser vinculada. Então, é bom sempre o acompanhamento do extrato detalhado dos parcelamentos, para ter a certeza de que o pagamento foi corretamente vinculado às parcelas vencidas. No caso do PEP, como o PEP prevê a opção também de pagamento com depósito judicial, tem um item que causa o rompimento da adesão ao PEP, que seria a declaração incorreta do valor atualizado do depósito judicial. Pode isso também dar causa ao rompimento da adesão. No caso como a adesão ao PEP constitui aí confissão da dívida, uma vez efetuada a adesão, se eventualmente houver aí alguma ação judicial em andamento, o contribuinte tem que comprovar também a desistência dessas ações judiciais. Se ele não comprovar a desistência dessas ações judiciais, isso também é causa de rompimento da adesão ao PEP ou ao PPD. Uma observação também em relação ao PEP, a gente já tem, no parcelamento, no regulamento do ICMS, previsão para parcelamento. Lá no regulamento do ICMS tem um limite de quantidade de parcelamentos, o que
a gente coloca aqui é que esses limites dos parcelamentos ordinários não se misturam, não se confundem com as adesões ao PEP. Então, no PEP, não tem limite de adesões, o contribuinte pode fazer quantas adesões possíveis, dependendo da quantidade de débitos que ele tem ali, e essas adesões elas não se misturam na contagem dos limites do parcelamento ordinário. E uma observação também final em relação ao parcelamento é que, uma vez solicitada aquela migração do saldo devedor de um parcelamento não inscrito para o PEP, ele não volta a ser passível de parcelamento na fase administrativa. Aqui é um resuminho, mas eu vou deixar essa parte, tem isso acho que também na apresentação do Dr. Eduardo Fagundes, era um resumo geral das adesões do PEP que a gente teve o ano passado. Né? Mas esses números acho que já foram, já foram atualizados. Né? Esse número que eu tenho é da semana passada e não incluía ainda as novas adesões, agora de maio a junho. Em relação ao PEP e ao PPD, em termos de regras gerais, era o que eu tinha para passar. Agora eu devolvo a palavra ao Dr. Ordine e fico à disposição ao final para dúvidas. Obrigada.